Da mesma forma que no primeiro episódio de economia a gente usou um livro, né, o livro Introdução à Economia Brasileira, uma introdução crítica, uma coisa assim, do Brescia Pereira, nesse episódio eu estou usando como base o livro do André Roncalha e do Paulo Gala, que é Brasil, uma economia que não aprende. Então, qual que é a tese central desse livro? Ele está tentando mostrar que todo país industrializado teve, em algum momento, uma revolução industrial que tirou as pessoas de trabalhos de baixa complexidade no campo e trouxe elas para fazer trabalhos industriais de alta complexidade e, portanto, produzindo bens, serviços e salário também de alto valor para todo mundo envolvido. Essa revolução na estrutura produtiva do país, ela torna, né, essa estrutura mais complexa. E isso significa que as empresas vão investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. E com isso, as novas tecnologias que vão surgir, elas vão ser disruptivas do ponto de vista da produtividade. Então, vão aumentar exponencialmente a produtividade. E aí a consequência disso é que os países subdesenvolvidos, eles têm uma estrutura produtiva que é focada nesses bens primários, né, de mineração, agropecuária e tudo mais, que por consequência tem margens menores. Muitas dessas coisas você não controla o preço, né? Então, o petróleo que você extrai não é você que decide a quanto que vai vender, apesar de ter umas coisas tipo a OPEP, quem decide são os mercados internacionais. E para piorar, isso também gera na população uma quantidade de serviços e trabalhos que são de baixa produtividade e de baixo valor agregado para a própria pessoa. Vocês lembram que a gente citou que nos anos 70, final dos anos 70, a China veio aqui para ver como é que o Brasil crescia, o que o Brasil estava fazendo? Então, a nossa produção industrial nessa época era maior do que a da China e da Coreia juntos. Então, a grande questão é, o que aconteceu? Por que a gente parou e começou a regredir? Né? Como que de um exemplo de industrialização a ser copiado, nós passamos a um exemplo de desindustrialização e de reprimarização da economia? E nessa época, a gente tinha tudo que é coisa brasileira produzida aqui, entendeu? Não tinha esse negócio de marca de fora, não. Inclusive, a gente tinha o famoso Gurgel, o carro nacional, que era o sonho do Rodrigo ter um desse. Nossa senhora, você imagina isso, eu desfilando com um Gurgel. Um carro PTBR feito pela genialidade do povo brasileiro. Mas assim, se você parar para pensar, não é só carro que a gente fazia, não. A gente tinha empresas que fabricavam motos, fabricavam turbinas, motores, computadores, prensas. Os autores do livro, eles lembram que nós tínhamos uma empresa chamada Maferza, que ela produzia material industrial ferroviário. Inclusive, até vagões de trem a gente conseguia produzir e caminhões. E uma outra que eles falam também, comentam muito, é da Ingesa, que produzia tanques de guerra e veículos de combate. Então, assim, a genialidade brasileira industrial já produziu bens extremamente sofisticados. Na verdade, ainda produz. A questão é o nosso volume, né? Essa Ingesa, ela produzia componentes de exploração de petróleo que a Petrobras sempre precisava, né? Então, você agregava tecnologia num setor primário da economia. Ela também produzia uma caixa de transmissão que era excelente para você poder andar em terrenos, estrada de terra, né? Que era a maioria das estradas do Brasil na época, que o exército teve que começar a usar também. Então, você vê que essas produções nacionais, elas têm duas vantagens. A primeira, que é mais barato você consumir, né, na sua própria produção, porque, e o valor continua dentro do seu país. E segundo, que ela conhece a realidade do seu país, né, a realidade da sua vida, e sabe criar soluções para a sua situação especificamente. E a parada é tão surreal, ouvinte, que essa empresa que o Pedro citou, a Ingesa, ela fabricava um tanque de guerra de nome Osório, que era o primeiro tanque de guerra. Não sei se já viram o filme antigo. Os tanques eles vinham andando, aí eles paravam para atirar, porque eles tinham que parar para mirar, atirar e depois andar mais um pouco. E ela produziu um tanque de guerra nesse período que ele tinha já um computador integrado, um giroscópio, que era capaz de calcular, né, a movimentação, né, compensar a movimentação. Então você mirava no alvo e ia atirando e andando ao mesmo tempo. Isso daí vocês imaginem o nível de sofisticação tecnológica e a vantagem do ponto de vista da estratégia de guerra de você ter um tanque com essa capacidade. Cara, parabéns para a engenharia brasileira, eu não fazia ideia que isso existia. Sensacional, mas ao mesmo tempo eu fico incomodado, né, com os nomes das coisas das peças de guerra brasileiras. Que imagina você tá lá pedindo reforços, manda os Osório, e aí a pessoa fica, cara, você tá lá tomando tiro, cara, vai vir um cara de bigode aí que usa boina e fica na praça todo domingo. O que tá acontecendo aqui? É bizarro.
E é muito doido você ter falado do bigode, porque realmente, cara, Osório me vem na cabeça um gordinho de Pede bigode, bigode, pede né? bigode. Tem que ter bigode, se não tiver bigode, nem Osório. Sim, Mas não só o Osório, né? A gente fabricava também um blindado de guerra, na verdade, alguns modelos, né, de nome Cascavel e Urutu, né? Duas cobras aí, com um canhão de mas 90 maneiro, maneiro. milímetros. Esse blindado ele foi exportado para 18 países, para você ver que não era um negócio assim tecnologicamente inferior, porque senão não teria sido exportado tanto, né? Exatamente. Bom, mas aí o que aconteceu? Como a gente já falou, teve a crise dos anos 80 e com essa crise iniciou esse processo aí que essa empresa morreu, várias outras empresas morreram, várias coisas, vários serviços e linhas de produção industriais do Brasil morreram. E esse processo não foi uma crise só, não. É um processo que está acontecendo nos últimos 30 anos. Aí, por exemplo, a tecnologia dessas empresas, a Embraer comprou, que é uma das poucas empresas nacionais, uma joia tecnológica, uma indústria que a gente tem. Ela absorveu isso e ela sobreviveu, né, tanto aos anos 80 e aos 30 anos depois, que continuaram aí desindustrializando nosso país. Esse período foi muito difícil para a indústria nacional, né? Nos anos 90, a gente comentou no outro episódio do Plano Real e a forma como ele controlou a inflação, o processo hiperinflacionário que nós estávamos. Só que o controle da inflação ele cobrou um custo, né? A abertura comercial e a taxa de juros estratosférica contribuíram muito para matar a complexidade produtiva brasileira. A gente vai tentar mostrar um pouquinho disso aí hoje. Exatamente. Essa abertura, o que acontece? É como você chamar para o ringue o Popó, que é um campeão aposentado, tudo bem, mas é um campeão com anos de experiência, anos de treino, e o Bambam, que não é nada, né? Que eu saiba, não era nada de boxe, só fez musculação e foi BBB. E teve outras aventuras aí, né? Parece que ele era DJ também, mas eu não sei, eu tô familiarizado com a carreira do Bambam, não. Acho que Mas o também o ponto é, trabalho de DJ o não cara colaboraria muito para ele enfrentar o não Popó. colabora, não colabora pro boxe. Então, um cara inexperiente no boxe para lutar com o Popó, sem nenhum tipo de desvantagem pro Popó, ele vai massacrar o cara como massacrou. E foi isso que aconteceu na abertura. Você pegou indústrias que estavam ali incipientes ainda, sacolejando, balançando, botou elas para porradaria com grandes gigantescos, né, Golias aí, e elas foram massacradas. E vocês imaginem, então, na indústria como um todo, né? Na indústria brasileira como um todo. O que aconteceu? Toda a parte complexa dela não conseguiu competir com os popós e foi minguando, foi fechando, foi falindo. E o que ficou, então? Ficou a parte não complexa, né? Os setores de baixa ou nenhuma produtividade, nenhuma densidade tecnológica. Se vocês lembrarem do episódio de Brescia Pereira, ele fala lá que tem essa dualidade na economia brasileira, né? Então a gente tem uma parte tecnológica industrial e uma grande parte arcaica e atrasada nesse sentido, que é também importante para a nossa economia. Então, uma parte que é extremamente sofisticada e outra que não. E aí esse desequilíbrio atrapalha o nosso desenvolvimento. Nós chamamos isso de reprimarização de uma economia, né? É como se, vamos colocar em outros termos, então a parte sofisticada que nós tínhamos, a Ingesa, a Marfesa, a Embraer, é o motor, né, com a quantidade de cavalos que puxava uma certa âncora, que era o setor agrário primário exportador, que não era sofisticado. Então o setor moderno puxava o setor não moderno. Só que aconteceu com o passar do tempo, com a reprimarização, a gente perdeu o cavalo no nosso motor, ele foi ficando cada vez menor, e a âncora começou a Viraram crescer pôneis. exponencialmente. Exatamente, exatamente. Os cavalos viraram pôneis e a âncora só aumentou de tamanho, virou uma bigorna gigantesca do desenho do coiote. E, bom, você pode imaginar o que acontece, né, quando uma economia tem essas características. E aí, gente, isso afetou também o mercado de trabalho, porque você imagina, tinha um tanto de gente que estava trabalhando em indústria com sindicatos fortes, grandes pacotes aí previdenciários, clubes, né, que tem aqui clubes ferroviários, né, o pessoal que estava ligado a essas maquinárias, essas indústrias, e conforme esse país vai sofrendo esse processo de desindustrialização, essas pessoas vão tendo que sair desses empregos de alta produtividade, altos salários e tudo mais, e ir para empregos de serviços, que as margens são bem menores e, por consequência, também os empregos são de baixa complexidade, salários mais achatados, e isso tudo quando ainda tem emprego, né? Que ainda pode acontecer uma crise de desemprego por consequência desse processo de reprimarização. É aquele papo, né? O Brasil é o país onde o engenheiro vira Uber. Por quê? De acordo com os autores, tem várias pesquisas sobre o universo do trabalho na América Latina que apontam que
esse processo foi generalizado. Então, se você pegar o varejo, restaurantes, padarias, salões de beleza, eles começaram a receber profissionais que antes eram ocupados nos setores de alta remuneração, de alta produtividade. Só que, como as indústrias foram fechando, os postos de trabalho industriais foram desaparecendo, eles tiveram que se virar em outros postos de trabalho, em geral, em postos de trabalho que não cobrava, né, a mesma produtividade, a mesma formação que eles tinham. Produtividade, no caso, não é produtividade individual, né? Tipo, produtividade do Do tipo de setor. trabalho sendo feito, né? Isso. E olha que curioso, o Brasil, né, jabuticabal do jeito que ele essa reprimarização produziu, então, um aumento da produtividade nos nossos setores primários, né? Então, aquele setor ali do agronegócio, da extração mineral, ele recebeu esse influxo de tecnologia e ele mesmo se tornou um dos setores desse tipo no mundo, né, mais tecnológicos que existem. Em 2014, olha que loucura. Se a gente juntar ferro, soja, açúcar, carne e petróleo, dava 50% da nossa exportação. E é tudo produto primário, assim, não era o petróleo refinado, não era a soja transformada em ração, não era o ferro, liga de ferro sofisticada para usar numa indústria. Era todos esses produtos brutos, né, que a gente chama de primário por isso. Exato. E olha que doideira. A abertura, a globalização, que ferrou com as Américas, né, do Sul, né, especialmente lá, Central, do Sul, e com a África, foi extremamente boa para a Ásia, porque lá eles usaram essa abertura para trazer as tecnologias para os países deles e catapultar suas próprias indústrias. É claro que tem vários fatores, né, que ajudam a explicar esse movimento, mas um deles que a gente queria trazer aqui é o fator câmbio. Então, se a moeda brasileira está muito apreciada, que a gente chama, né, quer dizer, valorizada frente ao dólar, muito perto do dólar, isso arrebenta com a nossa exportação, pois a taxa de retorno ela acaba diminuindo muito. Então, a gente vai tentar mostrar isso. Por exemplo, então, pensa um barril de petróleo. Imagina que a Petrobras gasta US$ 30 para tirar um barril de petróleo do chão. Aí a Petrobras vai vender esse barril de petróleo a US$ 60, certo? Então, quanto que ela lucrou? US$ 30, ok? Só que aí, isso é em dólar. Se você for converter para o real, que é o quanto eles pagam, os salários dos trabalhadores, a comida como é que Custo de chama aquele troço que fica produção, no meio do mar? né, Como é que é o a nome daquele troço plataforma, que fica no meio do mar? Plataforma, a plataforma. comida que leva para a plataforma. Se tiver um esqueminha de corrupção aí, né? Não sei se tem, mas se tiver, tem que pagar em real. Então, o dinheiro todo aí que você vai ter nesse custo de produção é em real. Então, US$ 30, se o câmbio for 1 para 2, então cada dólar são R$ 2, quer dizer que o lucro em real vai ser R$ 60. Agora imagine que o dólar aconteceu alguma coisa, o dólar foi para R$ 4. O custo de produção ainda é o mesmo, porque a gente produz em real, mas o câmbio dobrou de diferença. Então, aquela mesma situação que o Pedro narrou, quando você fizer a conversão, a taxa de lucro vai explodir, justamente por conta do preço do câmbio. Então, assim, nada aconteceu do ponto de vista da produção, continua a mesma, só que na conversão, quando a Petrobras for exportar em dólar, ela vai exportar num 4-1 em vez de 2-1, que foi o exemplo do Pedro. E você pode falar assim, mas moeda não oscila desse jeito. Mas se vocês olharem de 2019 para 2020, um período assim de 12 meses, de julho a julho, a moeda saiu de tanto para 5 e tanto, quase 6. Então, um aumento assim, de 50%. Eu sei que vocês vão falar pra gente assim, tá, mas espera aí, né, Pedro? Você usou logo a pandemia. A pandemia não é parâmetro. A pandemia foi um fato louco, insano que aconteceu, que não se repete. Então dá uma olhada na movimentação do dólar desde o plano real, desde que a gente adotou o real até hoje, para vocês verem que essa oscilação ela acontece com bastante frequência até. Bom, a essência da coisa, que é importante para a gente lembrar aqui se a nossa moeda estiver muito apreciada, para quem exporta é ruim, porque essa margem de conversão, então a margem de lucro mais a margem de conversão do câmbio é muito pequena. Então o lucro em real dessas pessoas é baixo e aí às vezes não compensa, né? Às vezes o que compensava era esse câmbio. Então teve um período do governo Dilma que chegou a ser 1,40. Então você imagina quanto que sobrava aí de espaço.
Os asiáticos, por exemplo, eles mantiveram a sua moeda depreciada, né, que é o contrário, muito distante do dólar, muito desvalorizada frente ao dólar, e as taxas foram assim, a conversão deles no câmbio, eles conseguiam uma margem de lucro estratosférica. Então isso deixava o produto dos asiáticos extremamente competitivo nos mercados internacionais. Então, assim, na verdade, nem competição tinha, né? Vocês devem lembrar disso. Então, o produto chinês chega detonando, né, qualquer produto europeu ou americano, porque vem muito, muito barato. Eles disputavam antes, né, no preço, mas eles não tinham ainda a qualidade que os outros produtos tinham, mas agora ele já chega competindo no preço e na qualidade, né, com seus produtos. Exatamente. O Cirão dá sempre o exemplo para a gente de Caruaru, que o chinês, né, tá certo, tá errado, não sou contra, não. Ele pega, ele vai lá e faz o quê? Ele financia a indústria com juros baratos. Ele vai lá e cria uma escala monstruosa de produção. Então, a escala a gente sabe que diminui o custo da unidade. E ele deprecia o seu câmbio frente ao dólar, mas também a todas as outras moedas. E aí, o que, que acontece? A calça do chinês chega aqui mais barata do que se eu produzir aqui. Então, não tem como você se sustentar assim. Se eu decidir abrir uma fábrica de jeans, não tem como eu competir com isso, a não ser que eu tenha uma estrutura similar por trás de mim, me ajudando a competir com essa grana toda aí. Eu fui dar um confere, né, na relação do yuan chinês com o dólar nesse período que a gente está comentando, e rapaz, desde os anos 90 para cá, a relação ficou de 6-1 ou de 8-1, sempre nesse patamar, entre 6 e 8. Você imagina a taxa de lucro quando se faz a conversão de câmbio. Sim. Para você ter uma noção, a taxa de participação da economia da indústria aqui no Brasil era de 25%, está na casa dos 10%. Então não tem como engenheiros, não tem como designers, TI, contadores terem demanda para o seu trabalho sem uma participação maior da indústria na economia. Não tem onde eles irem parar, né, nos seus ramos, né? E para vocês tentarem, pelo menos, a gente fazer efeito de comparação com outros países. Ah, tá, mas vocês estão falando isso daí, mas como é que é nos outros países? Então, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, o PIB deles, 25% do PIB deles é da indústria. A China, parceira, é 30%. Então, assim, se nós já fomos 25%, nós já tivemos, então, padrões de país desenvolvido, apesar de ainda não ser. Mas agora caímos para 10%, então tá muito claro qual que é o grande problema. E aí, Pedrão, gostou? Virou desenvolvimentista? Quase getulista você já é. Agora você vai ser getulista, Só que desenvolvimentista e ainda eu social descobri liberal? naquela live, eu descobri naquela live lá do. Antes eu era um getulista envergonhado, que ainda acreditava nas calúnias dos comunistas, que o Getúlio Contra era Getúlio. fascista. Só que eu descobri lá naquela live que eu não sou só getulista, mas eu também sou positivista, né? Que Isso, era Getúlio isso era mesmo. positivista. E aí agora eu tô atrás dessa trincheira aí. Mas sobre essa Foi, questão da essa live aí foi indústria, qual? Foi do Fred Crepe? Não. não, Fred, Não, foi do. Fred já fez live Não, com, foi do Jones com um cara lá, o outro cara foi lá. com o outro cara lá. E quem falou, na verdade, foi o outro cara, mas eu só lembrei do Jones, enfim. Uhum. Eu adoro ver essas coisas e parece tão, né, simples. A gente tem aqui em Além Paraíba mesmo uma economista que era daqui, né, estudou fora, e ela faz as análises assim nos programas de rádio sobre a cidade. E ela sempre fala isso. Não tem como uma cidade prosperar só com serviços, porque os salários mais altos da cidade vão ser os servidores públicos. As margens dos negócios, até nossos burgueses, além paraibanos, vão ser empobrecidos, entende, Rodrigo? Então não tem Uhum. como. A Você margem precisa que um de. Você restaurante precisa de tem, das a pessoas margem indo. que uma loja tem de roupa é pequena em comparação a uma indústria, entendeu? Você precisa de alguma coisa. A gente tinha fábrica de vela, fábrica de papel, e quando eu falo assim, a fábrica de tecidos, que é aqui de Além Paraíba, é de anos atrás. Então já fechou há mais de 40 anos. Agora, fábrica de vela fechou agora, fábrica de tecido, até distribuidora está fechando aqui. Então não tem como a sociedade prosperar sem esse tipo de grandes indústrias e conduzindo assim o crescimento, as economias pessoais, né, as pessoas terem emprego com salário bom, é complicado. E eu gosto de falar com os alunos aquele exemplo do Ciro, né, que tem tudo a ver com isso, do ferro, o aço e um único
ferramenta, uma única peça tecnológica com algumas gramas de metal. É completamente disparo o preço dessas coisas, né? Um é muito maior do que o outro. Exatamente. E para terminar esse magnífico bloco, queria apresentar uma citação do livro. Você me permite, Pedro, cortar? Ué, tem que ter permissão agora para poder Tem que citar ter, livro? Não sabia dessa, não. o podcast tá Essa aí é compartilhado, novidade tem que para mim. ter Eu tô, essa daí. eu tô esse tempo todo aí citando livros sem permissão. Tem, não, mas eu quero a Tô na permissão para. ilegalidade, eu tenho que pagar uma multa. O que que eu tenho que Não, fazer? mas eu poderia falar, não quero essa citação, tira. Na verdade, eu não Entendi. preciso fazer isso, né? Eu deixo você fazer o que você quiser na hora da edição, eu corto tudo que eu quero. Exatamente, melhor Entendeu? ainda, né? Não, pode citar, fica à vontade. Então, os autores botaram lá. Países ricos produzem serviços sofisticados como Uber, Netflix e Amazon. Nós dirigimos o Uber, nós assistimos a Netflix e nós compramos na Amazon. Então, essa é a diferença de É um um país desenvolvido frasista. e de um Parece o Camerino, país esse livro do Camerino também? subdesenvolvido. Grande Camerino. Não, não é do Camerino. Não, não é do Camerino.